Olá, eu sou a Silmara Tetzner e esse é meu canal, Silmara Tetzner Brasil Brasileiro. Eu sou professora de Geografia, eu tenho pós-graduação em Psicopedagogia e em Educação Inclusiva. Hoje eu quero falar para você sobre quem é Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia. Nós estamos aí à beira, né, de um conflito mundial e é muito interessante que saibamos quem são os personagens deste provável conflito. Por que necessário? Porque é necessário que venhamos conhecer o nosso inimigo e nosso amigo. No livro A Arte da Guerra, eu recomendo que todos leiam, gente. A Arte da Guerra é fantástico, é fantástico. Ele serve para tudo na vida, para tudo mesmo, inclusive para as relações humanas, acho que principalmente para as relações humanas, tá? Ele é pequenininho, mas ele é um best-seller. E ele fala o seguinte, algumas frases ali, né? Que eu preciso conhecer o campo do inimigo, que se eu não conheço o inimigo eu não devo atacar. Ele diz também uma frase que eu amo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E várias frases ali que ele fala e que são muito presentes hoje, que elas são muito intensas para o período que nós estamos vivendo, tá? Outra coisa que ele fala é o seguinte, que se você for combater com alguém e conhecer a si mesmo, você tem 50% de chance de vencer. Se você for combater com alguém, conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo, você tem 100% de chance de vencer. E que se você for a combate, não conhecer nem a si, nem ao inimigo, você já perdeu a guerra, tá? Então vamos lá. Quem é Vladimir Putin? Ele é um menino que ele nasce de pais sobreviventes ali do período da Primeira Guerra Mundial, e que durante a Segunda Guerra, né, ele jovem ali, ele se torna espião da KGB e ele atua na área da Alemanha. Lembrando que a Alemanha, durante o período da Guerra Fria, ela foi dividida, né, entre a Alemanha oriental e socialista e a Alemanha ocidental capitalista. E o Putin conseguia vagar por ali, por esses dois mundos, tá? Ele negou isso veementemente por muito tempo. Claro, né, se ele era espião, ele não iria confessar que era espião. Mas documentos recentes da Alemanha provam que sim, que ele foi espião da KGB no período da Guerra Fria. Quando termina a Guerra Fria, acaba a KGB, mas surge um novo escritório, ali de investigação. E eu tô rindo porque eu tenho que trocar as palavras, gente. Por favor, nesta plataforma e nas outras também, tá? Não pode se dizer um monte de palavras aí, o vídeo cortado. Eu achei interessante, quando eu ainda tinha Facebook, eu tentava explicar alguma coisa ali por aquela plataforma e você fica escolhendo palavras e tudo. E alguém pegou e escreveu embaixo que não estava entendendo, porque que eu não estava falando claramente. Poxa, você dá a faca, o queijo para a pessoa, a goiabada, ela vai lá e não corta, né? Assim, eu não ganhei nada fazendo isso. Até agora, pretendo um dia ganhar sim, mas até agora não ganhei R$1 do YouTube, entendeu? Eu estou fazendo porque eu sou professor, né? Mesmo hoje não lecionando mais em sala de aula, eu me sinto na obrigação, porque eu realmente acho que nós viemos com a missão
a Terra e que nós temos que cumprir essa missão, tá? Então, eu tenho que trocar, amenizar muitas palavras aqui. A gente não está vivendo um período aí que dá para brincar não, tá? De jeito nenhum. Quem sou eu na fila do pão, né? Entendeu? Então, mas vamos lá. Aí, quando acaba a Guerra Fria, que acaba a KGB, é criado uma nova secretaria ali de proteção, né, de investigação, e ele começa a chefiar essa secretaria. Ele era bom no negócio, entendeu? O último presidente do período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi o Mikhail Gorbachev, o pai da perestroika e da glasnost, que depois, gente, ele vem ali a renunciar, né? Porque as coisas fogem do seu poder de alcance, dá a impressão que ele ficou muito aborrecido com a criação da Comunidade dos Estados Independentes, porque quando cai a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles se tornam uma comunidade dos Estados Independentes, tá? E esse homem, né, o Gorbachev, ele foi muito importante, porque nesse processo aí de quebra da União Soviética, a União Soviética estava muito obsoleta, né? E o que acontece ali, né? Sai o Gorbachev, né? E entra ali no lugar o Boris Yeltsin, tá? E o Putin, então ele vai ali operar nessa nova Secretaria de Segurança, e ele vai crescendo. Alguns falam que ele cresceu rapidamente ali, tá? De espião a primeiro-ministro, né? Então ele passa de espião russo, ele vai comandar essa Secretaria de Segurança, e após comandar essa Secretaria de Segurança, ele passa a primeiro-ministro do governo do Boris Yeltsin, né? E quando o Boris Yeltsin ele sai do poder, entra o Putin como presidente, e ele está há muito tempo regendo ali a Rússia. Gente, algumas histórias não podem ser contadas aqui, né? Como eu falei para vocês, nós temos que amenizar um pouco, né? Mas esse personagem, ele esconde a família dele muito bem, muito bem. Dizem que ele tem 2 filhas, parece que ele assume isso, que ele tem 2 filhas, que ninguém sabe onde estão. Falavam que elas eram criadas fora da Rússia, mas recentemente começaram a dizer que elas estão dentro da Rússia, e o único comentário que ele fez foi do tipo: ainda bem que agora estão falando que as minhas filhas estão na Rússia. O que ele diz a respeito é que ele é um ser público e elas não. E como ninguém descobre isso, né? Porque se fosse no Brasil, nossa vida, a gente teria descoberto já tudo sobre a vida dessas pessoas. Ele é muito bom no que ele faz. Então vamos lembrar aí que ele era espião da KGB. Então se ele conseguia esconder a identidade dele no período da Guerra Fria, né? Esconder as filhas dele, ele não tem problema algum. Fazem um cálculo que elas tenham hoje em torno de 30 anos, tá? Não são gêmeas não, então uma 30, a outra 30 e poucos anos, tá? Gente, são suposições, ninguém tem certeza a respeito disso não, porque ele não abre a respeito da família dele, tá? Outra coisa interessante a respeito do Putin, eu fui pesquisar a respeito dele, né? Porque fui pesquisar, porque sou xereta, porque eu gosto da arte da guerra, não da guerra, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco alguém vai escrever embaixo que eu falei que eu gosto de guerra. Não, estou falando do livro, da arte da guerra,
e como infelizmente está cheirando aí alguma coisa, né, de conflito, é bom nós conhecermos quem são aí esses prováveis combatentes, né? O Putin, ele é católico ortodoxo, e toda a comida que esse homem come é cultivada dentro de uma fazenda, onde está, eu não sei qual termo usar, mas seria uma espécie, o líder máximo da religião católica ortodoxa, tá? É como se fosse um papado, eu sei que não é isso não, tá? Mas é como se fosse um papado, como se essa fazenda fosse o Vaticano, tá? E esse líder, ele rege a Igreja Católica Anglicana a partir dali. Essa comida toda que o Putin come vem desse lugar, fui pesquisar, vem desse lugar. É cultivada sem agrotóxico, parari, parará, tá? Outra coisa, a alimentação é totalmente natural. Dificilmente ele bebe, dificilmente, não é chegado ao álcool, não. Contrário do Boris Yeltsin, que fazia o país inteiro passar vergonha, né? Se vocês procurarem aí, né, na internet, em livros antigos, né, a respeito das bebedeiras dele, o Putin não. Ele se dá ao luxo de uma taça de vinho quando tem algum chefe de Estado. Caso contrário, ele não toma bebida alcoólica, ele não é chegado a refrigerante, a comida dele é toda natural, a comida dele é toda experimentada antes de chegar até ele. Outra coisa que eu pesquisei que eu fiquei assim, uau, quando ele viaja para outro país, o hotel onde ele vai ficar é fechado inteiro, não importa que país ele vai, é uma exigência dele. É fechado inteiro um mês antes e todos os funcionários que entram naquele hotel são retirados, os funcionários daquele hotel, né? Vamos supor que ele venha ao Brasil, tá? Todos os brasileiros que trabalham no hotel dentro do Brasil são retirados e entram empregados russos, tá? Escolhidos ali pelo governo, obviamente, faxineiro, cozinheiro, manobrista, tudo, segurança, tudo. E eles vão vasculhar esse hotel inteiro e preparar esse hotel durante o mês. E toda esta comida é transportada para ele. Ele não come, não faz muitas refeições ao dia, mas a refeição que ele faz, ela é muito bem elaborada, muito bem pensada. Então diz que ele ama trabalhar à noite, até altas horas da madrugada, e quem trabalha com ele, sinto muito, é esse horário que você vai trabalhar. E que muitas vezes ele vai se deitar lá pelas 6 horas da manhã. E ele acorda lá pelo meio-dia, que é a hora que ele faz essa refeição. Ele faz essa refeição e depois ele vai para um treinamento, né, de corpo mesmo, que demora 2 horas. Diz que ele nada muito, que ele tem um preparo físico incrível. E ele pratica uma luta que os soldados russos praticam. Então o corpo dele é muito bem preparado, tá? Homem de não muitas palavras. Outra coisa, diz que depois então que ele fez a refeição, que ele foi para esse treinamento físico de 2 horas, aí alguém ali, né, os secretários, vários acredito eu, eles já fizeram um apanhado geral das notícias do mundo, né, e é passado para ele. E ele lê tudo que está ocorrendo no mundo, tudo que é falado dele, ele lê tudo. E depois ele começa então a despachar os assuntos ali diplomáticos, né, a respeito da Rússia. Ele é muito frio, quem o conhece, mas isso que é próprio da cultura russa. Ele pensa muito, fala pouco e age muito bem pensado. Ele é um estrategista. Por isso que eu falei que era legal ler o livro A Arte da Guerra,
ele consegue permanecer frio e cauteloso mesmo nas provocações. Então, por exemplo, semana passada eu vi que ele foi provocado a respeito, inclusive o vídeo anterior eu falo isso, que ele usa uma frase, né, que vai fazer da Rússia uma grandeza, né, e todo mundo, uau, né, a Rússia é o maior país do mundo, ela tem terras em 2 continentes, então ela vai pegar a Ásia, o norte da Ásia inteiro, vai pegar o leste europeu, parte do leste europeu, né? E ele vai fazer isso que é maior, né? E daí começou uma certa ironia aí na internet a respeito. E diz que ele se manteve ali, né? Frio e calculista. Então, a minha mãe, ela falava o seguinte, né? Que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? As pessoas que falam muito cometem muitos erros e esse homem ele é estrategista. Eu falei para vocês que o discurso dele, no vídeo anterior eu falei isso, que o discurso dele se assemelha muito, muito, muito ao discurso utilizado ali no início da Segunda Guerra Mundial, o discurso que tratava da supremacia ariana. Ele é nacionalista mesmo, ele enaltece a Rússia. Os russos, no geral, gostam muito dele, gente, muito, porque ele aumentou o PIB, o Produto Interno Bruto da Rússia durante o governo dele, porque no governo anterior do Boris Yeltsin, e também no final do governo do Mikhail Gorbachev, a Rússia passou fome, né? E o Putin ele consegue estabilizar a economia, gerar emprego, fazer renascer o nacionalismo, né? Então nós devemos tomar cuidado, né? E observar. Professora, por que você faz esses vídeos, né? O que nós podemos fazer, né? Quem somos nós na fila do pão? Somos tão pequenos. Gente, conhecimento é poder. Eu tenho que saber a que pé o mundo anda, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, mesmo para tomar atitude sensata. Então, nós vemos que quem sobreviveu tanto à Primeira Guerra como à Segunda Guerra é que eles tinham informação privilegiada, eram pessoas que se adaptavam à situação que estavam vivendo, né? Obviamente são pessoas que sobreviveram com a permissão de Deus, né? Eu creio em Deus e que Ele está no controle de todas as coisas e quero acreditar que eles venham a recuar, mas o que aparenta é que eles estão simplesmente pegando fôlego, né? E observando o inimigo. Volta lá a arte da guerra. O que eles estão fazendo? Sondando o inimigo. Sondando o inimigo. Outra coisa que é falado na arte da guerra, que é a maior batalha, é aquela que você consegue vencer sem ter que lutar, né? Então, vamos observar a que caminhos o mundo vai caminhar, né? E ficarmos atentos, tá? Espero que tenham gostado. Eu sou Silmara, professora de Geografia, estou aqui fazendo a minha parte.